semelhança, ou essa possível semelhança entre os campos de concentração de Auschwitz e os nossos estabelecimentos penais, eu comecei a anotar uma série de perguntas que me vinham à mente nesse estado de perplexidade, e a primeira delas é um eco da pergunta inicial, que estava lá na entrevista da Pastoral Carcerária, que é uma paráfrase da pergunta que o padre Chico se fazia, se é possível morrer em Auschwitz depois de Auschwitz. E a pergunta que eu comecei a me fazer é se é possível educar em Auschwitz depois de Auschwitz. Porque é uma coisa extremamente inquietante se existe esse paralelo possível, e parece que, pelo menos no imaginário social, essa questão é muito bem posta, e até mesmo em termos de pesquisa, existe um andamento nesse sentido. A gente consegue imaginar um professor entrando nos estabelecimentos penais hoje e fazendo valer o que a gente chama de direito à educação das pessoas presas, dando a sua aula, indo embora para casa, e, bom, é isso. Agora, fica muito difícil fazer um exercício imaginativo e tentar imaginar um professor entrando num campo de concentração da Alemanha nazista, de Auschwitz, indo lá, dando uma aula, fazendo valer um suposto direito à educação e voltando para casa e está tudo bem. Fiquei pensando. Oi? Eu fiquei pensando que poderia ajudar a pensar esse tipo de pergunta, que é extremamente inquietante. E eu lembrei de uma obra de um filósofo chamado Theodor Adorno, é um filósofo alemão, que tem uma obra chamada Educação e Emancipação, que é uma obra muito interessante de ser lida. É uma reunião de uma série de entrevistas de rádio que ele concedeu num pós-guerra, na década de 60, justamente sobre questões envolvendo educação e esse pós-guerra numa Alemanha ainda muito atormentada por um fantasma do nazismo. Então, eu separei alguns trechos e, a partir daí, eu queria ler as perguntas que eu anotei para a gente tentar pensar e mobilizar algumas questões que ficam a partir disso. Nesse primeiro trecho do Adorno, ele diz que há uma meta educacional que é uma exigência, que é que Auschwitz não se repita. Só que isso ele fala na década de 60, no pós-guerra, dentro de um contexto da Alemanha, em que você tem uma ideia de que aquele horror tinha tido um fim. Então ele diz que Auschwitz não se repita, essa é a meta educacional. Meta educacional quer dizer, para todo e qualquer programa de governo, para todo e qualquer plano de ação estabelecido, para todo e qualquer diretriz curricular, para todo e qualquer projeto político-pedagógico, a gente tem que ter sempre em mente que tudo isso vai derivar de que Auschwitz não se repita. E o que é inquietante da gente pensar é assim, será que isso ainda pode ajudar a gente a pensar a questão da educação prisional no Brasil hoje, de 2020? Porque se a gente estabelecer a mesma meta, a gente já tem um grande problema, porque parece que Auschwitz está se repetindo de algum modo. Como eu falei no início, não apenas numa possível analogia, não apenas numa possível metáfora, numa possível hipérbole no âmbito do discurso, mas realmente em termos de estrutura física, de funcionamento administrativo e talvez até de política ideológica. Então, a primeira pergunta que eu tenho é: que meta educacional a gente poderia estabelecer para a educação prisional no Brasil hoje? Talvez que Auschwitz não permaneça. Essa é uma possível saída. Mas ainda assim é muito difícil enfrentar essa pergunta. Porque a gente não consegue, como eu tinha tentado falar antes, a gente consegue imaginar uma educação contra Auschwitz fora de Auschwitz, mas é muito difícil imaginar uma educação contra Auschwitz dentro de Auschwitz. Então, como é que a gente pode imaginar essa proposta educativa para uma educação prisional no Brasil que parece que repete e cria condições de permanência de Auschwitz? Acho que esse é o primeiro desafio. Assim. Que meta educacional vocês colocariam para uma possível educação prisional?
O que eu fiquei pensando é que é muito difícil pensar nessa pergunta, porque a gente consegue imaginar facilmente o contexto de Auschwitz na década de 40, na Alemanha nazista, na Alemanha hitlerista, mas a gente não consegue fazer um exercício de trazer para o presente e dizer, bom, existem campos de concentração hoje, aqui no Brasil, bolsonarista de 2020. Parece que existe alguma trava. A gente não consegue trazer essa imagem ou trazer esse tipo de elemento para o nosso imaginário social. Parece que a gente distancia as coisas. Sendo que a gente tem todos esses elementos que eu apresentei antes e outros também. A professora Juliana Sanches tinha falado do encarceramento em massa das pessoas negras. A gente não tem só um encarceramento em massa das pessoas negras, mas tem também, dentro de algumas linhas argumentativas, um genocídio em curso. É um genocídio étnico das pessoas negras. E a gente pode pegar não apenas o Infopem, para a gente ver um relatório que dá dados para a gente de que existe em curso um encarceramento em massa de pessoas negras, mas a gente pode pegar também o Atlas da Violência, que é uma publicação também que mostra que existe em curso um genocídio das pessoas negras. Assim, há um crescimento no homicídio de pessoas negras de 11% em relação na última década. 70% dos homicídios que são registrados são de pessoas negras. Então, esse tipo de coisa talvez possa aproximar essa Alemanha da década de 40 do nosso Brasil de 2020 hoje. O mais difícil, talvez, seja para a gente enxergar Auschwitz não localizado historicamente, socialmente, mas ver Auschwitz simbolicamente como uma monstruosidade. O Adorno usa essa palavra. Auschwitz é uma monstruosidade permanente que nos joga a uma desumanidade. E essa desumanidade, por sua vez, alimenta mais monstruosidade. O que é difícil para a gente ver é uma saída. Nós temos uma monstruosidade que gera barbárie, que gera desumanidade, que gera mais monstruosidade. O nome disso é Auschwitz, ou um campo de concentração, ou um estabelecimento penal. Uma dificuldade que a gente tem para ver isso é que a gente sempre faz uma oposição entre barbárie e civilização. E o Adorno é muito perspicaz em uma observação em que ele diz essa barbárie ela não é oposta à civilização, não é oposta a um projeto civilizacional, mas pelo contrário, ela é resultado dele. Então, Auschwitz não é uma barbárie oposta à civilização, a um projeto civilizacional, mas é justamente resultado dele. Ele diz que Auschwitz não é um acaso histórico-social, não apareceu de repente. Auschwitz não é fruto de uma irracionalidade epistemológica. Pelo contrário, Auschwitz é fruto de um planejamento muito preciso. Auschwitz é fruto de uma racionalidade epistemológica muito bem definida, que diz exatamente um modo de vida, um modo de ver o mundo, um modo de pensar, um modo de agir. É fruto de todo um plano civilizacional. E por detrás disso tudo, o que é assustador, é fruto de um plano educacional. E aí basta a gente fazer uma pergunta muito, muito difícil, que é quem eram os nazistas? Se a gente for procurar para ver quem é que estava à frente dos campos de concentração, ou quem estava por detrás de toda a proposta político-ideológica nazista, nós vamos encontrar pessoas muito bem educadas formalmente. Nós vamos encontrar doutores em filosofia, doutores em sociologia, doutores em química, médicos, engenheiros. Então, a coisa fica muito assustadora, porque o que o Adorno vai dizer, em última instância, é que Auschwitz, esse símbolo desse horror, ele é fruto de um projeto educacional. Um projeto educacional que começa com uma proposta iluminista de ousar saber, mas que se converte ao longo do tempo numa proposta de ousar poder. Poder sobre a natureza e poder também sobre os outros seres humanos. E é aí que a gente vê a face desse horror todo chamado Auschwitz. Então, é extremamente inquietante a gente levar esse tipo de
de consideração adiante, tem um trecho muito importante dele aí, que ele diz que ele diz assim: considero a sobrevivência do nacionalsocialismo na democracia como potencialmente mais ameaçador do que a sobrevivência de tendências fascistas contra a democracia. E isso é extremamente interessante, porque mostra para a gente por que a gente tem dificuldade de ver os estabelecimentos penais brasileiros como campos de concentração, como a gente tinha na Alemanha nazista. Porque a gente tem uma forma fascista que sobrevive dentro da democracia. E aparentemente não se coloca contra a democracia, porque está tudo dentro da lei. Assim, a gente tem dentro da lei a permissão para você ter esse tipo de estabelecimento penal. Você tem a Constituição Federal, você tem a Lei de Execução Penal, você tem o direito penal, você tem toda uma máquina administrativa que funciona e legitima esse tipo de local. E essa proposta de pena, por exemplo, como o Luc Vacan vai falar. Então, é extremamente difícil a gente fazer esse exercício e ver que a gente pode estar diante de uma barbárie tão grande. O que o Adorno vai dizer em relação à Alemanha nazista é que era preciso elaborar o passado. Ele vai dizer: elaborar o passado é você poder identificar, possivelmente através da educação, as causas, ele vai dizer causas objetivas e subjetivas do que se passou. E, a partir daí, trabalhar um outro futuro possível. O que é inquietante para a gente é o mesmo problema em relação à meta educacional, que é assim, a gente não tem exatamente que trabalhar ou elaborar um passado, a gente tem que elaborar um presente. A gente não tem que elaborar um mal que passou, mas a gente tem que elaborar um mal que de algum modo permanece. Então, a gente poderia perguntar assim, no Brasil de 2020 hoje, como é que a gente pode fazer para elaborar o presente, identificando as causas objetivas e subjetivas do que acontece em termos do estabelecimento desses estabelecimentos penais, em relação à lei, em relação ao imaginário social, em relação à política, e como combatê-lo. E especialmente em relação à educação e à educação prisional. Assim, a gente, como educador, pode contribuir para elaborar o presente. Desculpa, apareceu uma linha aqui, eu não sei. Vocês estão vendo ainda o slide? Estamos vendo, sim. Apareceu uma linha aí, é porque esse troço tem vida própria. Ah, não, tá ótimo, então. Desculpa. Continuando. Tem um outro trecho interessante que ele diz que, no fundo, tudo vai depender de como o passado é referido no presente. A gente também podia parafrasear isso e dizer que a gente tem uma situação em que a gente depende de como o presente é referido no presente. E ele continua dizendo: se permanecemos no simples remorso ou se resistimos ao horror com base na força de compreender até mesmo o incompreensível. E o último ponto dele é: naturalmente, para isso, será necessária uma educação dos educadores. E a gente podia também parafrasear esse último trecho dele, dizendo que talvez o que a gente precise, no âmbito da educação prisional, é uma reeducação dos reeducadores. Então, assim, essa é uma provocação extremamente interessante, mas que eu vejo assim, faz muito jus ao curso. Eu sou fã desse curso, eu acho uma proposta excepcional. Eu acho que encaixa muito bem nessa ideia de reeducar os reeducadores. Como? Bom, eu pensei em algumas propostas e acho que isso é uma questão para a gente ficar pensando. Por exemplo, propostas objetivas, né? A gente poderia pensar em cursos e capacitações permanentes por conta dos estados ou do governo federal ou das universidades, cursos e capacitações para aquelas pessoas que trabalham ou que pretendem trabalhar ou que pesquisam a questão da educação prisional. Talvez modificações também na estrutura e no funcionamento das escolas prisionais. E também, e o principal, que é o que a gente vai mais na proposta do Adorno, de ter um trabalho subjetivo também. O próprio educador tem que fazer o que o Adorno tinha como proposta de uma inflexão ao sujeito.
o reeducador tem que mergulhar dentro de si mesmo, fazendo uma autorreflexão crítica. Aí esse é um trabalho muito difícil de ser feito, porque um trabalho sobre seus próprios valores, sobre suas próprias ações como professor, por exemplo, dentro dos estabelecimentos penais. Então, a partir daí, tentar repensar toda a proposta, defesa e execução da própria educação prisional, combatendo todos os possíveis pressupostos e elementos que dão força para que essa forma fascista sobreviva dentro da democracia. Então, o Adorno aponta alguns elementos que são muito interessantes. Por exemplo, ele diz que a gente tem que lutar contra uma educação técnico-burocrática. E por educação técnico-burocrática, ele quer dizer justamente uma educação que não tenha nenhum compromisso ético e político, não faça nenhum movimento de alteridade. Uma educação também, muitas vezes, baseada em pressupostos de severidade, de exclusão, de violência, de dor, de individualismo, de indiferença ao outro, de hostilidade, de reprodução de um mundo mesmo que está aí posto. E que a gente possa, através da educação, começar a pensar uma outra educação, uma educação que tenha estabelecido um compromisso ético e político, uma educação que se estabeleça nas bases do amor e da tolerância, uma educação que faça um acolhimento da diferença, do diferente, seja uma educação inclusiva, uma educação que fomente um movimento de alteridade e de acolhimento, uma educação que faça, enfim, a criação de um outro mundo possível, um outro mundo mais humano, um mundo mais justo, um mundo mais livre. Não só para aquelas pessoas que são alunos dentro desses estabelecimentos penais, mas também para aquelas pessoas que são professores e para aquelas pessoas que estão fora. Porque, de algum modo, de barbárie que a gente apresentou e viu. Então, acho que o grande desafio que a gente tem para pensar é como construir o direito a uma educação que não mantenha Auschwitz. É dizer, como construir o direito a uma educação educativa, no sentido de ser uma prática pedagógica, que não sustente os pressupostos que permitem que Auschwitz continue a acontecer, dia após dia, nos nossos estabelecimentos penais. Professor, Eu não uso editor. é que já passou um pouco mais do horário. Se você já Tá, puder vou ir fechar aqui. fechando, tá bom? Já Só para acabou. garantir a fala dos outros, tá? Obrigada. Desculpa. Tá ótimo. Eu só gostaria, na verdade, de fazer uma homenagem aqui a um colega nosso, Mais uma live. que era o Marcelo Biar, dessa pandemia de Covid. E era uma pessoa de educação que fosse contra esse estado de barbárie. Ele tem um livro também que eu recomendo muito, que é A Arquitetura da Dominação, o Rio de Janeiro, suas prisões e seus presos, em que ele fala também desse direito à educação, que muitas vezes se converte numa negação de direito, e dessa educação que muitas vezes se converte numa negação da educação. É isso, eu queria terminar com um texto dele, para a gente pensar, que é um texto que ele escreveu quando ele não estava doente. Ele escreveu como um exercício de pensamento. O texto chamado Agora que descobri que vou morrer, vos digo. O maior é que isso tudo passe e voltemos ao normal, morrendo lenta e cotidianamente, sem que chamemos atenção, da pandemia que sempre nos assolou, do mal que regamos, morro de medo de voltar à rotina. Espero que tudo passe e que tramemos revoluções. Então, assim, esse é o meu desejo também. Eu acho que esse curso tem muito essa proposta. Como a Juliana Sanches falou, assim, essas situações não têm nada de normal e a gente tem que manter essa perplexidade viva, nunca percebendo esse tipo de situação como normal, e que a gente possa tramar revoluções para modificar esse quadro que aí está. É isso, gente.
Muito obrigada, professor Márcio, Obrigado. pela reflexão aprofundada, né? E pelo pensar filosófico, né? Acho que a gente está precisando bastante disso, principalmente nesses últimos dias. A gente vai passar para o próximo colega, que é o professor João Luiz, estudante de Direito, da Associação Eu Sou Eu, a Ferrugem. Então, a gente acho que está bem e guardando aí as perguntas para dialogar, né? João? Olá, boa noite a todos e todas. Vou tentar aqui ser rápido, tentar passar tudo que tenho aqui em mente no tempo que me foi destinado. Quero aqui já agradecer o convite da professora Vanusa, Socorro Calhau, de todos os que coordenam esse trabalho, esse projeto muito bacana aí. Vanusa, que é uma incentivadora grande aí das nossas vivências, daquilo que da gente colocar para o papel aquilo que a gente viveu, da gente compartilhar a partir das nossas escritas todas as nossas experiências vividas. Além de bacharelando em Direito, eu também, além de coordenador e mobilizador do Eu Sou Eu e do Rio de Paz, eu também sou sobrevivente, assim como o professor Márcio trouxe, falando do Samuel e do William. Eu também sou sobrevivente desse sistema prisional fluminense, carioca aí. E assim, tive o privilégio e tenho o privilégio, tive de conhecer o William e tenho de conhecer o Samuel. Desde antes dos nossos reencontros pós-cárcere. Encontrar o William da Silva, que escreveu 400 contra 1, que deu origem ao filme, foi uma oportunidade ímpar a gente trocar um monte de experiência e o cara, uma sabedoria gigantesca. Encontrar o Samuel ainda dentro da prisão e a gente se ajudar mutuamente diante daquilo tudo que ele relata no livro, também foi uma oportunidade sem igual, assim como outros companheiros, como o Cristiano, como uma série de outros aí que estão, de alguma forma, fazendo essa revolução aí, que o Biar, que foi um querido, que partiu tão cedo, ele propunha, né? Então, a gente, enquanto pessoas que sobrevivemos a todo esse massacre trazido aí através dos números e através daquilo que prescreve a lei pela Juliana e também a partir das comparações trazidas pelo Márcio, nós que somos sobreviventes desse sistema que massacra, que mata todos os dias, a gente tem, a partir da educação, tem tentado fazer essa revolução, né? E assim, é muito importante esse tema, é fundamental. Eu acho que nenhuma revolução ela se faz sem que passe pela educação. E assim, a partir das minhas experiências, eu vou ficar mais nesse campo prático, né? O professor Márcio trouxe uma comparação filosófica aí, pensante, reflexiva, muito necessária. A Juliana, com a sua vivência de operadora do direito, trouxe números aí que demonstram o quanto esse sistema ele é humilhante, ele é degradante, tem o sentido, trabalha no sentido de exterminar corpos. Não só antes a gente trabalhava com o discurso de que esse sistema ele trabalhava no sentido de controle de corpos. Hoje não. Hoje a gente tem a certeza que ele trabalha, assim como os campos de concentração, ele trabalha no sentido de extermínio de corpos, né?
A gente hoje vem falando muito do genocídio negro, a gente vem falando desse genocídio que acontece, está aí a um palmo do nosso nariz, que é a partir dessa pandemia, a forma em que ela foi tratada pelos gestores desse Estado, que é o Brasil, o genocídio que foi feito. Contudo, a gente tem um genocídio que vem de décadas, vem de anos, que é o genocídio prisional, né? E a gente acaba que, por estar em algum momento dentro desse sistema, desse ambiente, a gente se vê, e por ter uma passagem dentro desse sistema e dentro desses ambientes, a gente acaba por se ver como sobrevivente, né? Porque, assim como companheiros como o Tiago, que estavam lá dentro da prisão, produzindo suas obras literárias, mas que não teve a oportunidade de sair e viver a liberdade, poderia ter acontecido com um de nós, comigo, com o Samuel, com o Cristiano, e nós termos esse plano de revolução interrompido. E por isso e aí eu também aqui quero já fazer uma homenagem, já que a gente está falando de educação, já que o professor Márcio fez uma belíssima homenagem ao Biá, que era um querido, fazer uma homenagem também ao Tiago, que estava lá no Evaristo de Moraes, que escreveu um livro e que sequer conseguiu autografar os seus livros, que chegou nas mãos das pessoas que estavam na rua, morreu dentro da cadeia. E assim como ele, vários. Então, eu vou falar a partir das minhas vivências, a partir das minhas experiências. Confesso que não consegui produzir algo para trazer aqui de forma mais dinâmica, de apresentação, porque estou vindo assim, de um dia bem complicado. Hoje pela manhã recebi a notícia de que um familiar faleceu vítima do Covid também, e estava há 25 dias internado, um primo muito, muito querido, e faleceu vítima do Covid. E aí me deixou meio angustiado, meio triste, enfim. Mas a gente está aqui, vamos estar nesse espaço, fazer parte disso aqui é mais uma atuação, mais uma ação no sentido da nossa revolução, né? Então, para falar de educação, a gente começa pensando nos desafios que a gente acaba tendo que enfrentar dentro das prisões, né? Estudar na prisão é uma dificuldade imensa. Esse sistema adoecedor, que é o encarceramento, que é o sistema de encarceramento, ele... Obrigado, gente. Estou vendo aqui as mensagens aqui. Galera falando, declarando aqui os sentimentos. Obrigado mesmo. Obrigado de coração. Esse sistema encarcerador, esse ambiente de aprisionamento, ele é adoecedor. E ninguém consegue estudar doente. Ninguém consegue estudar doente. E ele não é adoecedor só para o aprisionado, só para o que está em cumprimento de pena. Ele é adoecedor para os professores. Ele é adoecedor para aqueles que irão lá para compartilhar os seus conhecimentos com os presos. A Juliana trouxe alguns textos aqui que são parte da LEP, que é parte da própria Constituição. E aí me chamou muito a atenção o artigo 18A da LEP, que foi implementado aqui, que foi enxertado na LEP em 2015, que ele fala da implementação do sistema de educação de nível médio nos presídios, que ele vai se dar em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Eu fico me perguntando qual o preceito fundamental que as unidades de educação dos presídios elas obedecem. Porque quando a gente tenta acessar
esse sistema de educação dentro das prisões, a gente acaba que por se deparar com uma prisão, com uma cela transformada em sala de aula. E um sistema de educação tão aprisionador quanto as grades da cadeia. É um sistema de educação que é implementado, e aí a gente faz salvo algumas raríssimas exceções, que não te dá autonomia, não te dá o livre poder de reflexão e conhecimento. A gente vai mergulhar num sistema de educação aprisionante, semelhante àquele que está posto do lado de fora. E aí, o que esse sistema de educação intramuros ele produz? O que é que ele é capaz de produzir dessas pessoas que estão presas para o pós-cárcere? É lógico que tem muitos professores, e é lógico que a gente tem sempre que ter a preocupação de não generalizar. Porém, tem professores que mais parecem com os guardas das unidades. Tem agentes de educação que mais parecem aqueles que querem dificultar ainda mais a passagem daquelas pessoas por aquele ambiente. E aí a gente traz essas questões, eu vou voltar a falar dessas dificuldades, desses desafios, mas a gente acaba absorvendo todas essas experiências e traz ela para o lado de fora quando a gente sai, quando a gente consegue sair vivo, é lógico. E aí, em 2014, eu saí da prisão sem emprego, sem ter conseguido estudar nas unidades pelas quais eu passei. Inclusive, essas unidades que a Juliana e o professor Márcio eles trouxeram, por todas elas eu passei. Por todas elas eu vivi. E eu lhes digo aqui, assim como a Vanusa também pode dizer, por ter passado por algumas unidades dessa, essas unidades são, sim, semelhantes aos campos de concentração da Alemanha nazista. E assim, em vários aspectos. E a gente traz isso como experiência no sentido de não aplicar. É pegar isso como exemplo do que não fazer. E hoje, em 2014, quando eu saio da prisão e eu volto a estudar, termino o ensino médio e aí logo depois presto o Enem e consigo a vaga na universidade para fazer direito, eu consigo também um trabalho numa organização, só para contextualizar aqui o trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje, eu consigo eu sou convidado a trabalhar, coisa que, infelizmente, de 100, de 1.000 presos acontece com um. Eu sou convidado para trabalhar numa organização não governamental aqui do Rio de Janeiro, chamada Rio de Paz, que é aquela organização que coloca as cruzes lá em Copacabana, que faz aquelas manifestações na praia. E dali, então, eu começo a me inserir, a mergulhar, a me imergir dentro desse contexto aí de defesa e garantia de direitos. Em 2017, só para encurtar aqui, a gente acaba criando o Eu Sou Eu, a partir das perspectivas de quem viveu o cárcere, né? A gente, em companhia do Cristiano Silva e do Samuel Lourenço, a gente entende que está na hora, chegou a vez do preso falar. A gente entende que a gente respeita, tem como fundamental, entende como fundamental a parceria com os técnicos, que são os psicólogos, assistentes sociais e professores, os operadores do direito. A gente entende que é fundamental essa parceria. Contudo, nesses espaços de debate que tem como tema a prisão, a gente tem que estar presente. A gente entende e entra numa crise de representatividade muito grande. Então a gente falou, olha, essa galera, infelizmente, não conhece aquilo que a gente passou. Não conhece, eles conhecem através dos livros, através de alguns relatos,
mas viver na pele os massacres e as questões pelas quais nós somos submetidos nas prisões, somente nós podemos falar. Somente a gente vai conseguir expressar as dores que foram produzidas em nós a partir das nossas vivências carcerárias. E a gente cria o Eu Sou Eu, com o objetivo de termos no nosso grupo somente pessoas que passaram pela prisão. E assim a gente vem trabalhando. Hoje nós temos o Samuel deu uma afastada por conta do livro, por conta da monografia que ele teve que escrever, por conta de um doutorado, aí, um mestrado, não sei, que ele pretende fazer também. Vocês vão ter oportunidade de vê-lo aqui em outras oportunidades. Mas a gente continua amigo, a gente continua parceiro. Mas aí hoje nós somos 5 integrantes, e sem que isso fosse orquestrado, ensaiado de alguma forma, nós somos 5 integrantes desse coletivo de ex-presidiários, que somos também universitários, que somos acadêmicos. Alguns que já tiveram passagem pela universidade e outros que, como no meu caso, estão vivendo esse ambiente acadêmico, né? Então, temos só para apresentar o Eu Sou Eu para vocês. Como já teve alguém aqui que já falou sobre a Rio de Paz, que conhece e diz que é maravilhosa e tal. Vou apresentar o Eu Sou Eu. Nós somos 5 integrantes, eu, Cristiano da Silva e Erivelton Melquiades. Cristiano, ele é estudante de História, está no 4º ou 5º período de História, sonha em se tornar professor de História. O Erivelton está indo para a 2ª fase da OAB, eu estou no 8º período de Direito. Temos a Joyce gravando e a Bárbara Silva. A Bárbara, ela é formada em jornalismo, acabou de entregar aí a monografia dela do curso de jornalismo, e a Joyce é pedagoga. Joyce vai estar aqui também, vocês vão poder saber e presenciar aqui e ver o tamanho da potência da Joyce, da potência da fala da Joyce. A gente é muito privilegiado de ter a Joyce como companheira no Eu Sou Eu. E somos 5 integrantes, nós estamos desenvolvendo alguns projetos, entre eles, aqui para ficar mais no contexto do tema em que a gente foi convidado para falar, a gente desenvolveu um projeto em parceria com o espaço que a Joyce gravando já tinha lá em São Gonçalo. Eu e Cristiano desenvolvemos um projeto chamado Educação que Liberta. Educação que Liberta. E o que a gente vem fazendo, e como eu já disse aqui, passando para essa galera com a qual nós nos reunimos periodicamente para dividir conhecimento, né? A gente tenta sair desse lugar de professor e aluno, mas que a gente se reúne para trocar conhecimento, e a gente tenta passar para eles, de fato, tudo que o sistema não fez com a gente. Exatamente o que eu falei há algum momento atrás. A gente pega todos os exemplos do que foi feito com a gente e tenta não segui-los. E a gente tenta passar para eles e despertar neles esse potencial reflexivo, de autonomia, de buscar informação. E aí eu estou com a função de dar aulas, né? Olha o que a educação faz com a gente, coloca a gente nesse lugar, de dar aulas. Olha só, jamais pensei que poderia estar nesse lugar. Eu estou com essa responsabilidade de dar aulas sobre direito e cidadania. E aí a gente tem feito a seguinte coisa, buscado artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos que se assemelhem com a Constituição Federal da República e dizer de que forma eles deveriam ser efetivados nas nossas vidas, e não são. Mas que ainda é tempo de que nós nos apropriemos desses artigos, desses direitos, para fazer com que eles sejam efetivados
nas nossas vidas, porque os únicos ordenamentos os únicos ordenamentos jurídicos que a gente conhece são esses que foram trazidos aqui. O favelado ele está exposto somente a esses ordenamentos jurídicos, ao Código de Processo Penal, ao Código Penal e à Lei de Execuções Penais. É tudo que que envolve a esfera criminal. Então, a gente acaba por trazer para essa galera a seguinte questão. Vocês estão muito além da esfera criminal. Vocês estão muito além somente da lei de execuções penais que o seu familiar, em algum momento, vai querer fazer jus para garantir o seu direito dentro de um ambiente prisional. E a gente tenta, nas minhas aulas, eu tento trazer isso para eles, trazer essa questão de pertencimento, né? Esse sentimento de pertencimento para essa galera que se vê o tempo todo, por estarem nas periferias, por estarem nos lugares mais vulneráveis, estarem à margem até dos seus direitos. A Constituição prevê que o lar dessas pessoas, assim como dos demais, é inviolável. E por que o policial mete o pé na porta dela? Sabe? Então, isso também tem que estar dentro do campo da educação. Isso também tem que estar dentro do campo da informação para essa galera, porque senão, de que forma se a gente fala de revolução, se a gente fala de resistência, como é que essa galera resiste? Como é que ela se coloca e se defende de todo esse sistema fascista, genocida? É lógico que essas leis, essas regras foram criadas para outros públicos. Logicamente que essa inaplicabilidade dentro das favelas é proposital, mas a gente vai em algum momento assegurar delas para fazer valer e dizer para um policial, de repente, e aí eu sempre faço essa ressalva, e aí é uma outra questão, eu ainda faço essa ressalva, olha, a gente, para fazer valer esses direitos, em alguns momentos a gente vai ter que estar cercado de uma certa estrutura de segurança para que a gente possa falar. Porque se você é pego numa madrugada, sozinho, e aí você é negro e está sendo parado numa blitz, você não tem muito poder de argumentação, mano. Se liga, porque segura as informações que você recebeu e trava aí. Agora, a gente precisa, desde que a gente saiu da prisão, a gente pensava já em pegar tudo isso que foi feito conosco, que foi colocado para nós nesses espaços de prisão e colocar ele dentro do campo da educação, dentro do campo dos direitos humanos e passar à frente. E tem mais pizza ali que o Lucas falou que não quer. Tá lá em cima da mesa, Fátima. Olha o microfone, gente. Luzia, o microfone. Se puder mandar, manda para cá. Tem um pedaço, pode esperar um pedaço de pizza. Então, a gente acaba pegando essas experiências e colocando dentro desse projeto que a gente escreveu, chamado Educação que Liberta. Porque foram desafios enfrentados por nós dentro do campo educacional na prisão. E isso permanece. Isso permanece porque é uma coisa orquestrada, é uma coisa ensaiada, é uma coisa proposital. Por que fazer chegar nesse público uma educação de qualidade? A gente está diante de um público que em algum momento, alguns deles não aceitaram o sistema do jeito que está posto. E aí se levantaram contra todo esse sistema e infringiram as leis que estão postas. Porque dá a capacidade de refletir, além de toda a coragem que essa galera já teve, porque ainda dá essa capacidade de reflexão, de argumentação. Então, não, vamos tolhi-los de mais essa arma, porque se eles, sem a inteligência, já são perigosos, imagina inteligentes. Aliás, inteligentes já são, não têm o conhecimento, de repente, que deveriam ter. Mas que são pessoas inteligentes, são totalmente capazes a partir do momento que a gente vê como é que a galera se vira na cadeia, né? A partir do momento que eu chego na cadeia e começo a ver que a galera é capaz. Só
para dar um exemplo, é capaz de transformar um simples rádio-relógio num recarregador de bateria de celular, meu irmão, eu falo, mano, os caras são capazes de criar bomba atômica aqui dentro. Então, isso, né, Márcio? Então, a gente vê que, cara, tem uma potência. Então, é preciso que se olhe para essas pessoas da forma que elas realmente são. Uma potência, pessoas cheias de capacidade. Agora, isso vai ser feito, isso vai ser pensado a partir de pessoas que estão em espaços como esse que a gente está aqui. Não por quem ocupa, de repente, uma cadeira na Secretaria de Tratamento de Administração Penitenciária. A Secretaria de Tratamento, a Secretaria que trata, que cuida da educação prisional, ela não vai, em hipótese alguma, ela não vai pensar dessa forma. E é isso. E aí a gente vai ver a reboque a falta de vagas para muitos estudarem, a seletividade, os presos que vão ser escolhidos para ocuparem os bancos das escolas, e assim, mesmo diante de um contexto horroroso, a gente vai ver que tem um número gigante de pessoas querendo ingressar nas escolas prisionais e não tem vaga. Mesmo diante de uma escola que tem grade por todo lado, mesmo com professores que se assemelham, como eu já disse, aos guardas, mesmo com os xingamentos dos guardas na hora de retirá-los da cela para irem para a escola, porque também passa-se por isso também. O agente prisional, ele não quer sair da sua guarita, onde está sentado, onde está, sei lá, fazendo o quê, para retirar um preso da cela para ele estudar. E aí, quando ele tem que fazer isso obrigatoriamente, por força da sua função, ele vai xingar o preso, ele vai tratá-lo de forma humilhante. Então, esse é mais um motivo para o preso ser humilhado, para o preso ser, às vezes, até agredido. E aí, muita gente a partir, ainda assim, se coloca disposta a estar nesses lugares. Uns com puro desejo, genuíno desejo de estarem aprendendo, de estarem se educando, outros somente, aí eu não vou mentir aqui, outros somente para saírem da cela. Porque é um lugar pior do que a escola ainda. A escola não tem um atrativo algum, não é atraente em esfera alguma. A escola prisional, para dizer a verdade, a escola, as unidades educacionais, do jeito que estão postas hoje, elas não são atraentes. Pelo menos para mim. E ainda mais as escolas da prisão. Então, ainda assim tem uma concorrência imensa para essa galera, dessa galera para poder acessar. Sem falar quando a Juliana falou sobre o Enem. Você presta o Enem, que você consegue uma vaga no SISU, ou do FIES, ou no ProUni, amigo, você esquece que você vai acessar você vai começar vai sair da vida prisional para acessar a vida acadêmica, como ela própria disse. O juiz, ele usa de algumas subjetividades que não tem parâmetro legal nenhum para impedir o cara de acessar. Eu sou prova do que o Samuel costuma dizer para todo mundo aí, do quanto ele foi impedido de sair para a universidade depois de prestar alguns vestibulares. Eu naquela Está sem som. Acho que está sem som. João, você desligou seu som? Não, ele não desligou, não. Falhou de alguma forma. Teu som fechou, vê se João. Volta se você mexer no fone. Tira o fone do equipamento. Já tirou. Você está no computador ou no celular? Tá no computador? Tá.
Mexe ali no... Sabe ali no microfonezinho, onde você tira e bota o som? Ali tem, na setinha, configurações. Você pode tentar trocar de microfone. Ver se você consegue acessar o microfone alta qualidade ou Realtek High Definition, se tiver em inglês. Às vezes, escolhendo isso, o som volta. Nada ainda. Não te ouvimos. Nada, nada, nada. Ou, em último caso, você sai e volta. Acho que talvez seja essa a melhor solução e a gente vai encaminhando aqui, que às vezes falha mesmo, né? E precisa dar um boot. Você tá falando sem som. Desculpa, gente. Acho que o João resolveu mesmo sair e voltar. E a gente fica aqui finalizando, porque a Edla vai retomar para a gente poder... O que aconteceu? Algo no tempo não foi muito bem resolvido. E a gente está a 4 minutos do horário do encerramento e ainda precisamos ir para a participação de vocês. Aí eu vou propor a Edla, se vocês puderem, segurar por 15 minutinhos para a gente fazer pelo menos um pouco dessa parte e prometendo que na próxima a gente calcula melhor o tempo, tá? Porque a gente não gosta quando a participação de vocês é muito pequena. Isso a gente não acha legal, acha que é pouca conversa, pouco diálogo. E eu quero fazer uma proposta antes de passar para a Edla. É o seguinte, quem gosta de escrever, abre o microfone aí e fala eu. Gosta de escrever, tudo tem vontade de escrever uma crônica, um relato. Eu Quem? Adriana. Adriana Aguiar e Nayara. Então pode ser uma dupla. Vocês topam fazer um relato, tipo um diário pessoal do encontro de hoje? Ah, é bacana. Topo, sem dúvida. A gente pode fazer isso em todos os encontros. O João está voltando. Hoje, então, fica por conta de Nayara e de... Quem é a outra pessoa mesmo? Adriana. Adriana Aguiar, tá? Isso. Anota para mim, Ana, por favor, para eu não perder a informação. E tá combinado, tá bom? Depois a gente conversa mais. Se vocês precisarem de ajuda, pode contar com a gente. Bacana. Edla. Legal. Oi. Não sei se o João voltou. Voltou e a gente está ouvindo. A gente vai passar para ele. Vou terminar Sim, já aqui. João, para você finalizar, tá, meu bem? Tá, vou terminar aqui, porque a gente já perdeu um maior tempão aqui com esse negócio meu computador, ele acaba dando essas travadas. E aí você vê, é um outro problema que a gente enfrenta. É permanecer nesses espaços de educação. Primeiro, em permanecer, como a Juliana trouxe aí, eu quero até pegar o gancho do que ela falou. Enquanto egresso, é um desafio também permanecer nesses espaços de educação. É um desafio terrível você ter que lidar com essa galera hoje conservadora, que saiu do armário, que não aceita negro, que não aceita homossexual, que não aceita ex-presidiário. E aí, você tem que lidar com ela e aí você tem que sobreviver a ela para você concluir um curso, para você concluir uma graduação. Eu passo por isso, né? Eu passo por isso, para mim é um desafio todos os dias. Eu estou no 8º período, em 4 anos, né? Em 4 anos de universidade eu tenho 3 amigos. Tenho 3 amigos, 3 pessoas com as quais eu consigo conversar. E isso é pior ainda para quem não tem uma estrutura que hoje, diante do que a gente está vivendo, vocês acabaram de ver, acabaram de presenciar a dificuldade que eu e mais milhares de pessoas estão vivendo para estudarem nesse período. Sabe? Meu computador, ele não é dos melhores. E aí, depois de um período, de um tempo de aula, ele faz isso, simplesmente sai o som, não consigo digitar para interagir na aula. E aí,
você tem que lidar com pessoas que não conhecem a tua realidade, não conhecem sequer o que você passou, e aí perguntam o que você pretende fazer depois da conclusão do teu curso. Eu falei, cara, tem um mundo de alternativas. Estuda para defensoria, no meu caso que estou estudando direito. Vai para o Ministério Público. Eu falei, gente, como assim? É só estudar. Só estudar o cacete, meu irmão. Pensa que é fácil? Só estudar já é ruim, já é difícil da gente estar nesses espaços. Aí imagina para você. Você tem que sustentar uma casa, ter que pagar aluguel, ter que trabalhar, ter que cuidar de projeto militar, ser ativista. Aí tem uma galera que mal sabe da tua história, mal conhece o que você passou. É só estudar. E isso também traz um problema, porque a gente se cobra pra caramba. Então, eu queria finalizar com isso para a gente, para que essas pessoas que hoje têm a oportunidade de ouvir o Samuel, de me ouvir, de ouvir a Joyce, de ouvir outros companheiros que estão saindo para criar esse grupo revolucionário de ex-presidiários, vamos dizer assim, que dê de fato Sumiu de novo. João, de novo. Saiu de novo. João. Cortou o som. Não é fácil. Se você quiser fazer outra tentativa, quiser escrever no chat. Enquanto isso, gente, se organizem aí para as perguntas que vocês querem fazer, ou comentários, tá? Não necessariamente perguntas. Acho que Juliana já respondeu a uma pergunta feita. Agora, deixa eu passar a bola para a nossa mediadora, senão eu atropelo ela. Eu acho que a gente podia ir conversando, né? Até ele tentar voltar, não sei. Ele escreveu no chat, toquem aí. Não sei se ele realmente não deseja mais falar. Tem o recurso aí da cozinha, quem quiser perguntar ou comentar. Tem perguntas no chat, eu não sei. A pergunta que tinha no chat, a Juliana já respondeu sobre os slides. Eu não sei se o Márcio quer também dar para a gente os chats, os slides para a gente repassar, mas fica à vontade, Márcio. A gente sabe que esses materiais são pessoais, e maior pesquisa, né? Pesquisa com imagens, dá um trabalho danado. Aí a decisão é de vocês, tá bom? Alguma pergunta, gente? Ajudem a Edla, por favor. Ninguém quer dar nenhum oi? Oi, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Thiago. É para Juliana Sanches. Ela tocou no assunto do abolicionismo penal. Thiago, quem é você? Sim, perdão. Eu sou Thiago, estudante de letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e desde o início do ano participo do projeto de extensão Remissão de Pena pela Leitura. Devido à pandemia, eu não consegui efetivar o trabalho, adentrar nas prisões, mas estamos aí pesquisando, nos informando, nos atualizando. A Juliana Sanches, então, ela tocou no assunto do abolicionismo penal. Queria que ela falasse mais, desse um pouco mais de referências sobre o assunto. Eu já li um pouco sobre o assunto no livro da Angela Davis, o Estarão as Prisões Obsoletas, mas queria ouvir um pouquinho mais dela.
Oi, Thiago, obrigada pela sua pergunta. O livro dela está sempre aqui comigo também do lado. Tanto Estarão as Prisões Obsoletas quanto A Liberdade é uma Luta Constante. São ótimos livros para pensar isso. Mas, de fato, tem vários autores, né? Tem o Luke Rusman. Enfim, eu posso passar depois para a Vanusa. Eu tenho uma listagem até de um curso de abolicionismo penais que uma outra colega minha que ofereceu, um curso de extensão, mas eu participei de algumas aulas. E ela tem um drive com muitos textos só sobre abolicionismo penal e eu posso disponibilizar isso para vocês, porque para mim é um debate que a gente realmente precisa fazer. Se eu pudesse converter todo mundo a repensar, né, a prisão, né, essa ineficácia da prisão, é claro que só numa sociedade transformada, como a própria Ângela diz, né, não dá para a gente pensar em abolir as prisões numa sociedade que ainda é racista, homofóbica, machista, enfim, né, de fato a gente tem que ir aos poucos, inicialmente descriminalizando algumas condutas, né, por exemplo, o próprio tráfico de drogas, enfim, e ir mudando a nossa sociedade para pensar nisso. Mas aí eu disponibilizo para vocês, tá, gente? Até para não perder tempo aqui, se tiver outras perguntas ou comentários, eu prometo que eu passo para a Vanusa a lista de livros e esse drive com um monte de texto só sobre abolicionismo penal, tá bom? Tá certo, obrigado. Obrigada, Juliana. Mais alguém? Oi, boa Uma noite. pergunta? Oi, boa noite. Eu sou a Patrícia, sou mestranda da UFSCar, aqui de São Paulo, na área da educação. Eu pesquiso relações raciais e infâncias, eu sou educadora, minha formação é na área da pedagogia, e eu queria fazer, na verdade, talvez seja uma pergunta, uma provocação para o Márcio, porque quando ele foi mostrando as imagens, né, ele foi de um sistema penitenciário prioritariamente masculino, né? Porque ele é pensado, a princípio, para os homens, né? E aí eu fiquei pensando como se ele tem alguma referência no sentido das mulheres nesses espaços, né? Porque pela questão de gênero, né, deve bater alguma informação, não sei se ele teria alguma coisa para partilhar nesse sentido, né? Das mulheres nessa relação também de um campo de concentração, né, pensada assim de uma forma masculina. E queria também falar para o João, quando ele foi falando dessa questão da escola, né, da sala de aula, parecer uma a escola dentro da penitenciária, dessa relação da grade, né? E aí eu fiquei pensando nas escolas, né, que estão fora e que nos remetem à penitenciária porque tem tantas grades, tantos cadeados, e que se isso também, a escola também não precisa ser revista para ela não ser, dá a sensação de ser uma pré-experiência para isso, não sei, porque eu não sei como é dentro, né? Mas isso foi me remetendo à quantidade de grade que nós educadores às vezes colocamos nas escolas, nas janelas, ou às vezes também as grades imaginárias quando a gente não deixa as crianças circularem pelas salas ou fazer uma roda, sempre um enfileirado atrás do outro, né? E aí Paulo Freire já falava dessa questão dessa educação bancária, né? Então, quando eles foram falando disso, foi me remetendo também o meu papel quanto educadora, quando eu, sem a intenção, mas reproduzindo, eu vou reproduzindo alguns hábitos, algumas situações até que apareceram nas fotos, né? De todo mundo estar enfileirado, um atrás do outro, né? Então, isso foi me incomodando no sentido, no sentido de repensar também a minha prática dela ser mais dialógica, mais circular. E acho que seriam isso, assim, essas duas provocações que eu senti necessidade de partilhar com vocês. Obrigada, Patrícia. O professor Márcio pode responder? Posso. Não é exatamente responder, né? Eu acho que uma pessoa que você pode procurar é a professora Sandra Maciel, da UF, que tem um trabalho muito bom sobre essas questões prisionais e essa interseção de gênero. E ela é uma pessoa muito acessível, você pode mandar e-mail depois para ela. Não sei se a Vanusa disponibiliza, ela sempre disponibiliza ela o e-mail vem ao dela. curso, Márcio, vai ser Ela uma das vem? professoras. Então, ela tem um trabalho fantástico, tem 2 livros sobre essa questão de gênero e educação prisional. Acho que é a pessoa mais adequada para responder isso. Não é a minha área de pesquisa. Eu tenho uma experiência muito curta num presídio feminino, Joaquim Ferreira, dentro do complexo prisional de Bangu. E assim, o que eu vi foi basicamente as mesmas instalações, assim, o mesmo tratamento, que para as mulheres acaba sendo muito mais complicado, muitas vezes por questões de higiene, de saúde pessoal, de preconceito, de tratamento com essas violências de gênero.
Então, assim, o que eu vi em termos de instalação foi basicamente a mesma coisa. Não tem muita diferença. Em relação aos pavilhões em Auschwitz, eu não sei responder, porque realmente eu comecei a ler sobre isso há pouco tempo e realmente foi aquilo. Eu fiquei perplexo lendo uma entrevista e fui procurar porque eu fiquei impactado. Eu não saberia te dizer como é que é o abrigo lá. É isso. Obrigado. Eu consigo agora? Obrigado. Ai, João. Vou rapidinho antes que o som saia e aí já era. Então, eu estava falando exatamente isso, sobre quando eu falo da minha... que o sistema de educação do lado de fora da cadeia também ele não é atraente. Eu acho que foi até aí que o som saiu. E para mim ele não é atraente exatamente por isso. Uma vez na terapia, a minha terapeuta ela disse para mim, olha por essa janela, o que é que você vê? Eu falei, eu só vejo a grade. E assim, por trás da grade tinha uma vista maravilhosa. É uma vista, a vista da Marina da Glória. Para quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é uma vista muito bacana. Só que na janela tinha grade. Eu não conseguia olhar a vista, eu só conseguia ver a grade. Para quem foi impactado e atravessado por esse sistema de justiça, cara, gente, vocês me avisem se o som sair, que aí eu fico falando aqui igual um maluco. E aí, para quem foi atravessado por esse sistema de prisão, não consegue ver, como fala o livro do Samuel, se não por muita terapia, se não através de muito tratamento, a gente não consegue ver além das grades. Então, o que está posto no sistema de educação hoje são as grades. Eu faço uma comparação o tempo todo. E eu estava até conversando isso e escrevendo alguma coisa sobre isso, que tem uma semelhança muito grande, como a gente começou a falar de semelhança aqui a partir da pesquisa do professor Márcio, a escola hoje ela tem todos os aspectos da prisão. Tem a grade, tem um inspetor, tem as regras de comportamento e tem o uniforme. Tudo isso contextualiza e se assemelha com esse sistema de controle que está posto na cadeia. E aí eu falei isso para um camarada que é até muito... e aí ele ficou muito incomodado, que é o Belchior. Juliana, me ajuda aí que eu esqueci o nome dele direito. Que é lá de São Paulo, o cara que é da O Negro, lá do Movimento Negro. O Douglas Belchior. O Douglas Belchior, gente boníssima e tal, mas é professor e tal. E eu falei para ele, dessa semelhança que as escolas hoje apresentam com a cadeia. E parece que, de alguma forma, já estão fazendo com que os alunos que não vivenciaram a cadeia já estejam se preparando para um dia estarem naqueles espaços. Sabe? Então, assim, essa inquietação que vocês trazem de fato, isso que eu queria realmente passar através daquela fala, quando eu falei sobre o sistema de educação atual não ser atraente, entre outras coisas, né? Muito obrigada, João. Acho que a fala é bem pertinente, também bem interessante da gente pensar hoje em dia sobre o papel da escola na construção da nossa sociedade. A gente está nas perguntas e no debate, eu não sei se tem mais gente querendo perguntar, e a gente pediu mais 15 minutos. E estamos chegando no horário. Mais alguém, gente? Aquela hora que a turma fica quietinha para poder ir embora logo, né? Eu acho que sim, né? Bem, então eu vou passar para a Vanusa, que está no horário que marcou, vou devolver para ela, e já agradecendo aí a possibilidade de debate e conversa. Foi uma tarde bem rica. Edra, obrigada, tá? Gente, eu quero agradecer demais a participação dos professores. Márcio, eu quero fazer uma pergunta para você. Esse material aí que você mostrou para a gente é já da sua pesquisa de doutorado? Não, na verdade, minha pesquisa de doutorado não tem nada a ver com essa apresentação hoje. Ela é sobre educação popular no cárcere. Eu resolvi fazer essa apresentação porque eu realmente fiquei muito inquieto a partir da entrevista e eu fui procurando e encontrando esse tipo de semelhança. Mas eu posso disponibilizar também com outras fontes. A pesquisa está muito boa, né? As imagens estão ótimas. E tem em PDF também os relatórios que eu mencionei, tudo. Eu posso disponibilizar o material.
Ah, gostaríamos muito, tá? Para ajudar a enriquecer lá o problema. nosso drive, tá bom? E aí eu vou deixar a Socorro agradecer, que ela tem palavras muito mais bonitas que as minhas. Gente, muita gratidão por essa tarde rica, de fato. Não tenho palavra mais bonita que a dela, de jeito nenhum. Mas eu quero dizer a vocês, eu acho que vocês perceberam, a nossa intenção é sempre fazer uma formação na qualidade de parceiros, né? Aqui a gente não pensa uma pessoa que está em cima, acima, comandando, mas a ideia de que nós somos alunos e professores, aprendentes e ensinantes, né? E acho que essa tarde de hoje mostrou isso para a gente. Eu saio daqui com o meu coração mais quentinho, um pouquinho, imaginando cada um de vocês um parceiro nessa luta que nós todos estamos, de alguma forma, inseridos. Gratidão por essa tarde, gratidão, Márcio, gratidão, Edlo, gratidão, Juliana, muita gratidão mesmo. Uma boa tarde para vocês todos, até a semana que vem. Obrigada, gente. Obrigada, João, Márcio, Juliana, Edla, Ana Nobre, Socorro, todo mundo que veio à aula. Voltem na semana que vem, não desistam. É cansativo, mas vale a pena demais, né? E aí, na semana que vem, a gente começa com a leitura do relato. Olha como é que as ideias vão chegando, porque vocês inspiram as pessoas. Tá bom? Um beijo, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu. A gente se comunica lá no grupo, tá bom? Eu vou abrir amanhã. Boa noite. Se eu abrir agora, vai ser só assim, foi legal, foi muito bom, aí não vale a pena. Tá bom? Mas amanhã vocês já sossegaram um pouco e aí só entra mesmo o que for necessário. Não é isso? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode ficar aí no finalzinho, que a gente vai ficar até todo mundo ir embora, tá? Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada, João. Valeu muito, hein? Obrigadão. Obrigada, Juliana. Márcio. Foi incrível. Valeu, Tchau, João. gente. Abraço. Até a Até a próxima. Eu mando tudo pra Vanusa. Tô esperando o texto, Obrigada, João. Juliana. Tá lá. Então, ó, já tem alguns com você, hein? Eu sei. Aí eu tenho que devolver. Valeu, tchau, Vanusa. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada a você. Obrigada, aula Beli. maravilhosa. Obrigada. Beijo. Maravilhoso. Beijo. A vizinha tá chamando o gato. Todo mundo indo embora. Material maravilhoso, gente, da aula, né? Muito bom mesmo. Muito bom, Foi nossa. ótimo. Foi muito bom. Se tiver alguém com dificuldade de sair, pode falar que a gente tem como remover, tá? Não sei por que eu tô falando alto. Mas você sempre fala alto. Para poder chegar lá. Sempre? Sempre fala alto assim, quando você tá aí, porque você acha que a pessoa não tá te escutando. Ela me criticou. Companheira, entendo o que eu falei. Eu falei no microfone, não pessoalmente. É. Eu não sei o que eu tenho com isso, que eu acho que não tá sendo suficiente. Às vezes, pois é, mas é bom ter essa preocupação. Até o próximo encontro. Até. Tchau. Tchau, Beijo. Ai, meu Deus, minha orelha tá doendo. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Tá com dificuldade de sair? Equivale àqueles alunos que ficam no corredor esperando a gente. Pode ser. Pode ser. Ou o pessoal tinha ido ao banheiro e deixou a bolsa ali. Ou o celular, que a gente fica desesperado falando de quem é esse celular?
Também acontece. Que essa bolsa? A pessoa saiu da aula, demorou a voltar, mas estão saindo aos poucos. Tanto que devem nem estar ouvindo a gente, devem ter feito isso mesmo. E beber água no banheiro, uma coisa assim. Tá acabando. Gente, vou remover vocês, tá bom? Porque a gente vai fazer uma pequena reunião aqui de 5 minutinhos para combinar nossas ações. Tá legal? Para não ter que sair e voltar. Tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, é só avisar que eu espero. Enquanto isso, se não tiver nada, eu vou removendo vocês. Tá legal? Deixa eu tirar a gravação.